isso a ela. Disse que ela teria que fazer um trabalho respiratório, para aumentar a condição energética, para fazer um trabalho de limpeza pulmonar. Depois teria que trabalhar o sistema glandular, porque o sistema glandular, ele, além de ser responsável por uma série de manutenção do corpo, capacidades, ele também é responsável pelo sistema energético. E esse foi uma das capacidades mais afetadas no ser humano, com o acidente que a gente vai comentar na frente. Então, depois faz um trabalho de números para ativar a lição. E aí explicou o exercício, aí o Doc vai fazer isso bem daqui a pouco. Bom, e aí então começou a história da inexistência da morte. Porque ele diz que a maior dor que um ser humano pode sentir é a dor da perda da matéria. Porque é a única coisa que realmente a pessoa tem é a própria matéria. Né? Então o mundo físico não é o lado ruim, não é o lado negativo do ser humano. Pelo contrário, o que dá sentido a uma pessoa, o que dá sentido à vida de uma pessoa, é a própria matéria. A imortalidade, aqui, ela está em você conseguir atuar nas duas frequências, sempre pegando duas matérias. Então, quando nós conseguimos aqui, esse trabalho que nós vamos fazer agora, que é de atuar na matéria, aprender a desbloqueá-la, que vai ser feito agora, ele vai servir também para as próximas matérias que nós vamos pegar. As religiões, elas fazem uma mistura entre fantasia e misticismo, que impede a gente estar em contato direto com a realidade. Porque a fantasia, ela deixa uma coisa sempre dúbia, né? A gente fica entre aquela coisa do real e do irreal. A gente fica confundindo. Então a fantasia, ela promove essa dubiedade, né? E o misticismo, ele confunde, né? Porque você dificilmente consegue desvendar um mistério, porque as religiões elas têm muitos mistérios, né? E você dificilmente consegue desvendar um mistério sem o suporte da autoconsciência, sem autoconsciência. Porque as religiões, elas nos dão a informação de como seria o mundo extrafísico. Elas até falam sobre ele, mas a visão realmente é limitada. Né? Porque as religiões, e é isso que eu vou falar um pouco daqui, que eu ia falar sobre o acidente, as religiões, elas se formaram, as pessoas se agruparam para formar as religiões, porque elas tinham o mesmo tipo de entendimento, de raciocínio, de visão. Então, quando a pessoa tem o mesmo entendimento, a mesma visão, raciocínio, então é claro que elas vão se unir. Né? E quando não tem, elas formam outras. Então, e dentro disso, elas acham que estão certas, porque o funcionamento cerebral delas, quer dizer, o nosso cérebro, vou falar um pouco sobre o acidente, ele foi danificado. Então, os grupos neuronais são responsáveis pelos raciocínios humanos, muitos deles nós perdemos acesso, eles foram fragmentados, então a energia que percorre o cérebro, essa energia solar que a gente capta e que depois transforma em energia elétrica para que ela dê essa descarga e vai no cérebro, ela passa por circuitos e que aqueles circuitos dão a ela um tipo de visão do mundo, um tipo de entendimento, e que naquele momento pode não ser o correto, justamente porque a matéria dela está fragmentada e não dá chance de ela ter uma visão completa da realidade. Okay? Então, Marcelo, quer dizer que a pessoa morre a matéria, mas a consciência continua. Então, a morte nesse caso, para nós, seria isso, o esquecimento e a interrupção. Né? Porque se nós estamos aqui agora, né? e eu perco a matéria, e aí quando passar por um processo de adaptação, de recuperação do extrafísico e voltar e ganhar novamente matéria, e não lembrar que eu sou Marcelo, ou quem eu fui em uma vida passada, então isso é a morte. A morte é o esquecimento, né? Essa ruptura que acontece. Agora, se nós conseguimos aumentar o impulso do sinais da matéria, conseguimos aprender os movimentos que fazem com que nós conseguimos sair da matéria, aprender a dominar a matéria. Quando eu pegar nova matéria, eu não vou esquecer que eu sou Marcelo. Não vou esquecer quem eu fui antes dele e outros. Né? Isso é o que nós chamamos de autoconsciência. Né? É você resgatar o passado, é você trazer ele para o presente e com esse conhecimento do passado, porque com o conhecimento do passado, né? Atuando na matéria no presente, a gente define o nosso futuro. Deixa de repetir os mesmos erros. Sim, porque, olha,
Porque muitas vezes você tem problemas em vidas passadas, né, que são traumas que você traz e que você não sabe por que de repente tem essa situação. Se você conseguir resgatar essas situações, né, conseguir resolver esses problemas, você nesse momento consegue entender por que isso acontece hoje com você. E às vezes a pessoa busca explicações em outros aspectos. Só porque o Marcelo tocou aí na questão do acidente, né? E quando você fala do desejo de não querer regressar, é porque a base disso está que a nossa vida é uma desgraça. A vida que a gente vive no planeta Terra é realmente uma miséria. Em todo o sentido é sofrimento. Então, o ideal que você tem, sobretudo o ideal religioso de algumas religiões, é que você vai evoluindo, chega um ponto que você está na maravilha, está junto ao Criador, a Deus, você não precisa mais voltar. A diferença é que com a consciência você pode ter uma vida plena, completamente digna. Então, voltar à Terra é uma necessidade sua, porque você foi criado com um corpo físico, né? E como ser humano. É uma junção. Né? Sim. Isso pode ser em qualquer outro espaço, ou qualquer outro ponto do universo. Mas porque você, como ser humano, você não fica preso ao espaço, a essa limitação física, né? Porque hoje o ser humano desse planeta está assim, com essa limitação. Ele está preso no tempo e no espaço. Ele está preso no tempo porque ele acha que, como ele se confunde, como nós nos confundimos com a matéria, né? Achamos que somos a matéria, então o tempo que a sua matéria dura, se ela durar 80 anos, 90 anos, você acha que esse é o tempo que você tem. Não, mas esse é o tempo da sua matéria. Você é permanente. Né? Agora, e estamos presos no espaço, e olha que nós já melhoramos muito, né? Porque a gente consegue hoje pegar um aviãozinho em qualquer lugar, mas não somos presos na Terra. A gente não faz desse momento como outros seres humanos que não sofreram bloqueio e que eles navegam pelo espaço. Né? Então eles são navegadores mesmo. E nós, nesse momento, em função do bloqueio, em função do acidente que aconteceu, e esse acidente também é uma novidade que o Garran trouxe para a Bianca no primeiro contato que teve, porque ele disse que quando eles voltaram a atenção para essa parte do universo, eles perceberam que já havia um mundo espiritual, né? Porque eles estavam atuando no físico e sabia que havia um mundo espiritual, mas não havia ainda vida humana, vida física, não havia. Então eles fizeram seus estudos e depois disso entenderam que daria para colonizar essa parte do universo. E aí começaram. Então ele explicou na realidade como surgiu então a origem da vida humana.